Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho e este é o Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura do Evangelho de São João. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se neste canal. Vamos lá! Capítulo 3. A fé e o nascimento para uma nova vida. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Realmente ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos disse: Como é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. A vida nova vem de Jesus. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu: Você é o mestre em Israel e não sabe essas coisas? Eu garanto a você, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos. Mas apesar disso, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que acreditar nele terá vida eterna. Jesus provoca decisão. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal tem ódio da luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Jesus é maior que sua testemunha. Depois disso, Jesus foi para a região da Judéia com seus discípulos. Ficou aí com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia bastante água. As pessoas iam e eram batizadas. João ainda não tinha sido preso. Então começou uma discussão entre os discípulos de João e um judeu sobre a purificação. Eles foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava com você na outra margem do Jordão e do qual você deu testemunho agora está batizando e todos correm para ele. E João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se esta não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, e o amigo que está aí esperando se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é muito grande. É preciso que ele cresça e eu diminua. O Pai entregou tudo a Jesus. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E quem aceita o seu testemunho comprova que Deus é verdadeiro. De fato,
Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui vida eterna. Quem rejeita o Filho nunca verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Capítulo 4. Jesus sacia a sede do homem. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou, então, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado o seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: "Dê-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana?" De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, não tens um balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais." Jesus respondeu: "Quem bebe desta água vai ter sede de novo, mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui para tirar." A verdadeira religião sai de dentro do homem. Jesus disse à samaritana: "Vá chamar o seu marido e volte aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é seu marido. Nisso você falou a verdade." A mulher então disse a Jesus: "Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Jesus disse à mulher: "Mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Eu sei que vai chegar o Messias, aquele que se chama Cristo, e quando chegar ele nos vai mostrar todas as coisas." Jesus disse: "Esse Messias sou eu, que estou falando com você." Os discípulos continuam a missão de Jesus. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que ele queria, ou por que ele estava conversando com a mulher. Então a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias?" O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come alguma coisa." Jesus disse: "Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem." Os discípulos comentavam: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Jesus disse: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês: ergam os olhos e olhem os campos, já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário,
e recolhe fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio: um semeia e outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. O encontro com a palavra de Jesus produz a verdadeira fé. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com eles. E Jesus ficou aí 2 dias. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir sua palavra e diziam à mulher: já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é, de fato, o Salvador do mundo. Muitos acreditam só quando veem milagres. 2 dias depois, Jesus foi para a Galiléia, mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Entretanto, quando ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Segundo sinal, Jesus cura o filho do funcionário do rei. A fé na palavra de Jesus produz vida. Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, em Cafarnaum havia um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus tinha ido da Judéia para a Galiléia. Saiu ao encontro de Jesus e lhe pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se vocês não veem sinais e prodígios, vocês não acreditam. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: pode ir, seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro e disseram: seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h da tarde. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: seu filho está vivo. Então ele acreditou, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galiléia. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e a gente se vê no vídeo de amanhã. Não esqueça de fazer o seu comentário. Grande abraço